Bem-vindos. Alcatraz. Alcatraz, apelidada de The Rock, é uma ilha próxima à costa de São Francisco. Destaca-se não apenas pelo seu farol mais antigo em funcionamento, construído em 1846, mas principalmente pela notória prisão que abrigou alguns dos bandidos mais infames da história. Descoberta em 1775 por Juan Manuel de Ayala, um explorador espanhol, a ilha recebeu o nome de La Isla de los Alcatraces, que significa Ilha dos Pelicanos. Durante a Guerra Civil, equipada com 85 canhões, Alcatraz tornou-se uma fortaleza militar que abrigava prisioneiros de guerra. Transformada em prisão militar em 1907, e posteriormente em uma prisão federal de segurança máxima em 1933, Alcatraz tinha 336 celas de linha principal e 42 celas de confinamento solitário. A prisão, que nunca estava completamente cheia, abrigava em média 260 condenados, chegando a 302 no auge. A isolada localização e as fortes correntezas tornavam a fuga praticamente impossível. Ao longo dos anos, 1.545 prisioneiros temporariamente chamaram Alcatraz de lar, sendo transferidos para lá de outras prisões após demonstrarem mau comportamento. Alcatraz não era usado para penas capitais, sendo os condenados enviados para execução em outra instalação. Entre os notáveis prisioneiros estavam Robert Franklin Stroud, Alvin Karpis, George Machine Gun Kelly, Arthur Doc Barker e Al Scarface Capone. Sem privilégios especiais, até a comunicação entre prisioneiros era inicialmente proibida. A famosa fuga de 1962, conhecida como a Grande Fuga, envolveu Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin, que criaram cabeças falsas e uma jangada improvisada. Embora nunca encontrados, acredita-se que possam ter se afogado. Alcatraz fechou oficialmente em 21 de março de 1964 e, em 1969, foi ocupada brevemente por índios. Desde 1972, tornou-se um parque nacional, permitindo visitação desde 1973. Em 2003, o programa Mythbusters recriou a fuga de 1962, demonstrando sua viabilidade, enquanto o ilusionista David Copperfield também realizou uma fuga da prisão como parte de um truque. Um show paranormal chamado Ghost Lab trouxe à luz algo completamente diferente. O lugar está cheio de fantasmas, presos, guardas e visitantes. Todos eles têm histórias para contar sobre o lugar. Alguns prisioneiros foram declarados doentes mentais depois de contarem suas experiências paranormais. O autor Mark Twain descreveu Alcatraz após a sua visita como tão fria como o inverno, mesmo no verão. Pontos frios, sussurros nas celas, figuras sombrias e aparições completas. Está tudo aí. Algumas pessoas ficaram trancadas em uma das celas durante uma turnê quando não havia ninguém por perto. Os índios afirmam que a ilha era má, mesmo antes da construção da prisão. Eles usaram a ilha para enterrar criminosos indianos. Disse que muitos espíritos malévolos permanecem aqui. Os arqueólogos realmente encontraram ossos nas terras da ilha. Os visitantes podem ser dominados pelo sentimento de desespero, mas também de raiva intensa, especialmente na sala de máquinas, onde os 3 prisioneiros escondidos foram mortos durante a Batalha de Alcatraz em 1946. A maioria dos guardas não levava a sério as histórias assombradas, mas agora o fazem. Eles também sentem os pontos frios e os dedos frios no pescoço quando não há ninguém atrás deles. O choro pode ser ouvido em celas vazias, às vezes durante toda a noite. Os guardas afirmam ter visto fantasmas desde a época em que Alcatraz era uma prisão militar, e alguns dizem ter visto o espírito de um índio que desenha um círculo e depois desaparece. No escritório do diretor, que foi incendiado durante a ocupação indiana, é frequentemente visto um homem de terno cinza. Quando ele desaparece, a temperatura ambiente fica gelada. Nos blocos de celas A e B, passos e gemidos são ouvidos com frequência. Esses blocos de celas abrigavam os criminosos mais leves. Além disso, ouve-se choro daqui e há muitos pontos frios. O bloco de cela C é dominado pelo fantasma de Abie Maldovitz, também conhecido como o açougueiro. Ele era um assassino da máfia e foi morto na lavanderia. Ele foi visto, mas principalmente ouvido.
Ele gosta de bater as pesadas portas das celas à noite. O bloco D é insanamente assombrado. Este costumava ser o bloqueio de punição. Existem células strip e células hole lá. As celas são feitas de roubo e quando enviado para cá, o prisioneiro teve que tirar toda a roupa. Ele teve que ficar na cela gelada em completa escuridão e isolamento. As células buraco eram semelhantes, mas com uma certa umidade adicionada a elas. Especialmente a célula, hole 14D, é notória. Mesmo quando está extremamente quente lá fora, este permanece gelado. Os visitantes não gostam de ficar aqui por muito tempo. Isso lhes dá uma sensação de pavor. Um dos prisioneiros que estava trancado aqui surtou e disse aos guardas que viu 2 olhos vermelhos brilhantes em sua cela. Os guardas ignoraram suas queixas frenéticas. O homem gritou a noite toda em completo terror, mas de repente os gritos pararam. Os guardas o encontraram morto, com o rosto roxo e olhos esbugalhados. Havia marcas de estrangulamento em seu pescoço, causadas por um par de mãos. A autópsia mostrou que era impossível ele ter se estrangulado. Mas ele estava lá sozinho, certo? Todas essas histórias atraem muita gente a esse lugar, mas vale a pena visitar mesmo que você não acredite no paranormal. Al Capone ficou profundamente impressionado com a sua estadia em Alcatraz. Ele alegou que nunca teve medo antes de ficar em Alcatraz, mas ele temia os vivos ou os mortos. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Até a próxima!